Olá, tudo bem? Meu nome é Valéria, eu sou psicóloga e sou psicopedagoga, eu atendo crianças, adolescentes e adultos. Eu tô aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre o tema limites, que é algo muito comum que aparece no consultório, né, em orientação a pais e educadores. Tem muitas dúvidas, né, a respeito disso. Esse é o primeiro vídeo de uma série que fala justamente sobre isso, né, sobre limites, e eu pretendo gravar alguns outros vídeos dando continuidade a esse assunto. É muito comum que quando a gente fale em limite, isso nos remeta a algumas lembranças ou algumas associações que representem o controle, a imposição de regras e até mesmo uma certa violência, né? Culturalmente falando, isso aparece nas nossas relações familiares, dentro da escola, em vivências que nós tivemos nas nossas vidas, né? Com pessoas próximas ou qualquer outro tipo de vivência que nós já tenhamos passado, né? A gente sabe disso quando a gente vive algum momento em que nós fomos expostos ou fomos tratados com talvez falta de respeito, né? E isso nos gera um incômodo. Aí está o autoritarismo, né? Na questão dos limites. Então eu queria falar um pouco para vocês sobre isso, sobre a diferenciação do comportamento do adulto em relação à criança, de como ele age com a criança, e que muitas vezes esse comportamento ele pode ser autoritário ou com autoridade. E eu acho que é isso que é importante a gente definir, né? Quando a gente fala de agir com autoridade, nós estamos falando de ensinar a criança a construir as regras, construir o seu próprio limite com respeito. E quando a gente fala de autoritarismo, a gente está falando de algo que envolve a falta de respeito, né? E eu acho que esse é um ponto muito importante. Educar uma criança não é uma tarefa nada fácil, é algo bem delicado, é um processo, é uma missão, e muitas vezes a gente se vê perdido em relação a isso, tá? Por isso que eu tô falando um pouquinho sobre isso. Quando a gente trata uma criança com autoritarismo, o que acontece? A gente age como se a criança não tivesse voz, como se ela não pensasse, não sentisse coisas, e a gente toma a nossa verdade como a única certa, como a única correta. E a gente passa por cima, né, do que a criança está pensando, do que ela está sentindo, do que ela está aprendendo, do momento que ela está vivendo. Tá? Então é como se a nossa verdade fosse a única. Outra coisa que acontece quando a gente trata uma criança com autoritarismo é que muitas vezes a gente usa da nossa posição, do nosso poder, do nosso papel social dentro do cargo que a gente exerce ou da posição social que a gente exerce na vida dessa criança, né? Um professor que se impõe gritando, um pai, uma mãe, um familiar que acaba se excedendo e acaba tentando impor mesmo as coisas sem que isso faça sentido algum para aquela criança, né? Sem que ela compreenda o que está por trás daquilo. Muitas vezes a gente deixa de argumentar, a gente deixa de ouvir, de entender um contexto para falar com a criança. E isso é sim a gente agir com autoritarismo, né? E quando a gente age com autoridade, que é algo bom, né? Que é algo que é necessário, a gente age com firmeza, mas a gente age com paciência, com amor, com carinho, com atenção. É onde a gente explica para a criança o que está acontecendo, a gente argumenta com ela o porquê das coisas, a gente é firme e diz, olha, isso não pode, não vai dar certo, não vai ser possível, mas a gente explica a razão daquilo para ela. Né? E não é simplesmente porque a gente quer ou porque a gente quer atender um desejo nosso ou porque a gente se coloca em primeiro lugar. Não, é porque a gente está pensando no bem-estar dessa criança. Então, essa autoridade, ela é positiva e ela é necessária, porque uma criança que não tem esse posicionamento dos adultos, dos pais, dos professores, ela acaba se sentindo muitas vezes perdida, insegura, confusa e sem um direcionamento para seguir.
Então, eu acho que essa é a principal diferença, né, entre o comportamento com autoridade e com autoritarismo. Se a gente consegue construir as regras junto com a criança e ela participando desse processo, então isso fica muito mais significativo para ela. Talvez ela absorva e compreenda tudo isso e possa passar para outras pessoas, levar para outros aspectos da vida dela que não só dentro de casa ou só dentro da escola. É importante a gente orientar a criança na direção da cidadania. É lógico que é muito importante a gente ser firme no momento que tem que ser e dizer para ela, olha, isso não é legal, isso não tá certo, isso não vale a pena, você está prejudicando alguém, né? Então é necessário que a gente aponte. E o processo de construção do limite, ele envolve tudo isso, né? A gente precisa falar sobre isso com a criança. Um outro ponto importante é eu estou ensinando essa criança, então eu preciso ser coerente naquilo que eu falo e naquilo que eu faço. Eu preciso ser um exemplo, uma referência para ela, porque senão eu vou falar e vou falar uma coisa e vou agir de outra. E na prática eu vou estar mostrando para ela que tudo bem eu agir de uma outra forma, que não condiz com aquilo que eu falo, né? Então eles vão seguir o que a gente faz. Então é é essencial que a gente tenha coerência na nossa prática, no nosso pensamento, naquilo que a gente fala para a criança. Nós somos exemplos, né? E um outro ponto que é muito forte, assim, né? Que eu vejo na relação e nas vivências que eu tenho com criança, tanto em consultório como tive na área da educação, é a honestidade. É você falar verdadeiramente com a criança. Eu preciso falar a verdade para aquela criança, é o vínculo de confiança que se estabelece. Então a criança sabe que você não está falando em verdades para ela, você está sendo honesto. E se você estiver sendo honesto com você e você falar do seu sentimento para ela, da sua preocupação, do porquê você está tomando aquela decisão, ela vai compreender. Ela vai compreender. É diferente de você impor alguma coisa, é diferente de você gritar para conseguir alguma coisa. Eu queria deixar essa dica hoje para vocês, né, pra gente refletir um pouco sobre a nossa postura, o nosso relacionamento, né, de adultos ao lidar com crianças, sejam elas nossos filhos ou nossos alunos ou outras crianças que a gente tem convívio na família. E eu queria deixar aqui também uma outra reflexão de uma pergunta muito comum que acontece também no consultório. Qual a consequência de uma criança sem limites? Qual a consequência de uma vida onde a criança não aprendeu a ter limites, né? E as consequências são as mais variadas. Isso é grave? É grave. É grave, né? Se a gente for pensar que isso pode gerar uma instabilidade emocional na criança, isso pode acabar acarretando uma dificuldade em lidar com as frustrações e de aceitar um não, né? Então a criança não consegue lidar com frustrações e acaba recorrendo a choros constantes, a birras, a um comportamento agressivo, né? Então isso é sim preocupante. A falta de limites, ela pode também acarretar alguns transtornos se a criança já tiver predisposição a isso, né? Então transtornos da ansiedade, fobias, medos, inseguranças ou um transtorno de conduta. Então sim, é algo grave, né? É algo que precisa de atenção e precisa de atenção agora, enquanto ela é pequena, porque depois quando chega na adolescência, aí fica muito mais complicado da gente lidar, tá bom? Então, hoje esse é o meu recado para vocês e eu espero que vocês possam acompanhar os próximos vídeos. Eu pretendo falar ainda sobre limites, sobre frustração, sobre a importância de dizer não para a criança, né? E sobre como a gente falar com uma criança. Eu acho que tem algumas dicas que podem ajudar bastante, tá bom? Então, por hoje é só e muito obrigada.